E agora sim, vamos falar, gente, sobre Julho Amarelo. O Julho Amarelo é o mês aí de conscientização contra as hepatites virais. Por isso, a gente vai bater um papo agora com o Dr. Augusto Nunes, infectologista lá da Clivale, que vai falar um pouco pra gente, tirar todas as nossas dúvidas. Muito boa tarde pra você, doutor Augusto. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, tudo tranquilo. Prazer estar por aqui. Pronto. Olha, é pra gente comentar. Tá me escutando bacana aí, né, doutor Augusto? Tô ouvindo bem, Pronto. Pra gente começar o nosso bate-papo, em alguns países... Na verdade, pra gente começar o nosso bate-papo de forma bem clara e bem tranquila pro ouvinte que tá em casa, pra quem tá no YouTube também acompanhando a nossa programação, eu quero começar fazendo uma pergunta bem básica. Porque a gente fala muito sobre hepatite B, hepatite C. Eu quero que o senhor explique pra quem tá acompanhando a gente o que é hepatite. Gente, sim, hepatite é um processo inflamatório, muitas vezes infoso, né? Do fígado, né? Que envolve o fígado. Então, algo que inflama o fígado, que entra em contato com o corpo humano e acaba produzindo um processo inflamatório no fígado. Inflama o tecido hepático, né? Grande parte das situações que fazem isso são vírus, né? Então, vírus A, B, C, então fazem esse processo. Doutor, quais são os principais sintomas das principais hepatites? Por exemplo, os principais sintomas das hepatites B e C, por exemplo. Quais os principais sintomas? Grande parte desses quadros infecciosos acabam não tendo grandes sintomas iniciais. Você pode ter lá um mal-estar, náuseas, vômitos, febre, algum grau aí de dor abdominal, dor na barriga, né? E com o tempo, o indivíduo pode fazer aquele quadro de icterícia, que é os olhos amarelos, a urina escura, as fezes bem claras, né? Então, isso faz parte do contexto, né, da evolução clínica dos pacientes com hepatite. A hepatite A, B e C são as três principais, né, no nosso meio. Doutor Augusto, alguns países estão distribuindo aí seringas e agulhas para usuários de drogas injetáveis, como uma forma, inclusive, de prevenir a transmissão de hepatites virais. O que o senhor acha de trazer essa estratégia para o Brasil? Ô, Ives, isso é uma coisa assim que em alguns locais do nosso país já existe, tá? Para grupos específicos, dependentes químicos, né, usuários de drogas, isso é possível como estratégia e também tem sido utilizado no nosso país. Só que eu tenho um detalhe que é importantíssimo citar, que é que de 2017, 2016 para cá, o mundo vem em busca de um processo de eliminação da doença e o Brasil, a rebanho do processo, vem buscando também, de uma estratégia mais ampla, que é de respeito à vida, de cuidado com o próximo, de ofertar tratamento, ofertar assistência e ofertar diagnóstico na atenção primária, na rede primária de saúde, nos postos de saúde do nosso país, no SUS. A gente vem tentando melhorar esses índices, tratar mais, ofertar mais tratamento, acolher mais pessoas, orientar o uso de preservativos, redução de danos, que é a redução do uso de drogas, e trabalhar mais essa população, principalmente a população que está mais exposta a isso, né? Trabalhar com pérfuros cortantes, salões de beleza, né? Então a gente tem feito um trabalho muito mais amplo no nosso país que envolve a prevenção das hepatites virais, não só a disponibilização de seringas e pérfuros cortantes. Perfeito. Doutor, a gente sabe que a hepatite B e C pode sofrer, inclusive, preconceito em algumas culturas mundo afora. Como é que a gente pode ajudar a combater esse receio no Brasil e garantir que as pessoas infectadas recebam um tratamento adequado sem sofrer preconceito? Isso envolve esse mesmo processo que falei. O Brasil usa, dentro do seu contexto do PIB nacional, a gente investe valor do PIB nacional, investimento do esforço, da produção nacional de recursos, quase 0,8% a 0,9%, quase 1% do PIB nacional, só com o enfrentamento de HIV, AIDS e hepatites virais. Esses tratamentos são gratuitos no nosso país. A gente consegue ofertar na atenção primária de saúde algo que a gente chama de acolhimento e aconselhamento e uma abordagem combinada, que envolve respeito à vida, respeito às diferenças sociais, às diferenças de gênero, cuidado com o próximo, melhoria das noções de assistência e de espaço para cuidado das pessoas que vêm ao serviço de saúde.
Porque você pode ser portador do vírus da hepatite B, da hepatite C e não saber. Então, a melhor forma de saber é ofertar a testagem à população de forma gratuita, terapêutica de forma gratuita e métodos preventivos de forma gratuita. É o país do mundo que tem o melhor serviço voltado para isso, né? Nós temos que aproveitar e capilarizar essas assistências, essa atenção de saúde para a rede básica de saúde, para os postos de saúde, para as unidades primárias de saúde, para o conhecimento da população. Para você que está acompanhando a programação da Salvador FM, a gente está conversando com o Dr. Augusto Nunes, infectologista lá da Clivale, falando para a gente sobre o Julho Amarelo e as hepatites virais. Doutor Augusto, com os avanços nos tratamentos das hepatites virais, muitos pacientes podem ser curados, mas a gente sabe que os medicamentos ainda são muito caros. O que a gente pode fazer no Brasil para tornar esses tratamentos mais acessíveis à população que precisa? Então, graças a Deus, o nosso país conseguiu, né, já há alguns anos atrás, romper a lei de patentes, quebrar a lei de patentes. E hoje, tanto o tratamento para o HIV como para as hepatites virais é gratuito no nosso país. A gente não tem mais essa preocupação, né? Perfeito. Em função da gestão pública, da gestão dos valores e também da oferta desses serviços. E um dos eixos mais importantes em relação a esse mecanismo brasileiro, que é de 2017, no processo de eliminação das hepatites virais B e C, é a comunicação. Esse papel que você está fazendo aqui, Ives, comigo, nesse momento, é um dos tripés, é um dos 3 eixos principais, que é a conscientização, ofertar boa qualidade de comunicação, de informação à população, para que amanhã o indivíduo vá ao serviço de saúde, vá se testar, ele vai perceber que é gratuito o teste, ele vai ser bem atendido na unidade de saúde, e isso é muito mais fácil hoje em dia no nosso país. E é bom ver que a gente abriu aqui há pouco esse bate-papo e ver que as pessoas já começam, inclusive, a fazer perguntas aqui no nosso WhatsApp. As pessoas têm interesse sobre esse assunto, né? Doutor Augusto, algumas pesquisas sugerem que as hepatites B e C podem ser transmitidas sexualmente com mais frequência do que se pensa. Como é que a gente pode informar melhor as pessoas, fazer esse trabalho de comunicação que a gente está fazendo sobre os riscos e medidas preventivas? Pronto, isso é importantíssimo também. A gente tem um acerto social no nosso país, entidades sociais, imprensa livre, ambientes técnico-administrativos, em que de 2018 para cá, a gente sabe que existem situações na vida, né, que pode surgir uma atividade sexual, no momento do sexo, ali sem o preservativo. É importante usar o preservativo nas relações sexuais, importantíssimo para a hepatite B, principalmente, importantíssimo, e para o HIV e sífilis, mas é considerado uma emergência médica em qualquer serviço de saúde do nosso país, tanto público como privado, que após uma relação sexual, em que você tenha eventualmente bebido ou não se protegeu da ruptura do preservativo, você tem até 72 horas para procurar qualquer unidade de saúde, pública ou privada do nosso país, relatar isso ao médico e todas as providências em relação às prevenções do HIV, da sífilis e da hepatites virais serão colocadas para você gratuitamente e em serviços privados de saúde. Todo o sistema do SUS é comunicado, é notificado para que você tenha a melhor assistência até 72 horas após uma relação sexual. Então, tudo isso é bem organizado no nosso país, funciona muito bem e garante para aqueles indivíduos que tiveram uma situação ali em que rolou aquela relação sexual, aquele momento em que houve ruptura do preservativo ou que não usou preservativo, né? Buscar um serviço de saúde até 72 horas para que todo esse mecanismo seja feito de proteção social do cidadão brasileiro. Doutor Augusto, a gente sabe que a vacina contra a hepatite B é altamente recomendada. Então, para a gente finalizar esse bate-papo, a gente sabe que muitos adultos ainda não foram vacinados, inclusive pessoas que estão acompanhando a gente agora. Quais são os principais desafios em aumentar a taxa de vacinação em adultos aqui no Brasil? Essa que nós estamos fazendo agora. Eu acho que esse chamado é importante, né? Você aí que quase 1/4 da população mundial, mesmo se vacinando, acaba não soroconvertendo, não conseguindo produzir anticorpos adequadamente para a hepatite B, por exemplo, que são 3 doses de vacina na vida adulta. Então, se você não tomou aquela vacinazinha quando nasceu, a gente toma a vacina ao nascer, com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses de idade. Então, você tem 4 doses ali no início, né, da vida. E se na forma adulta você vai ao serviço de saúde e na testagem dos seus exames é possível perceber que você não está adequadamente vacinado, buscar o seu serviço de saúde para a vacina é gratuita no nosso país para hepatite B.
garante quase 100% de cobertura, né, e de imunoprevenção para adquirir a doença. Então, se vacinar é extremamente importante. Tem um testezinho que você pode fazer na unidade de saúde, em que ele é feito e testado para saber se tem um anticorpo ou não. E essa busca é importante para a sociedade. É gratuito, né? Você pode conseguir esse teste gratuitamente no posto de saúde, orientado por um laboratório público, e conseguir sua vacina no posto de saúde, orientado por um médico da unidade de saúde básica de saúde. Então não há necessidade de um especialista para isso, sabe? Você pode checar sua vacina com esse exame, principalmente para hepatite B. A hepatite C não há vacina no momento, mas para hepatite A vacina, para hepatite B a vacina, que soroconverte adequadamente, imunoprevine o indivíduo adequadamente e evita o surgimento de cirrose, câncer e problemas em relação à hepatite B. Está dentro do processo de eliminação da doença, que é um processo nosso de busca desde 2017 no nosso país, tá bom? Isso é Doutor Augusto, nós conversamos com o Dr. Augusto Nunes, infectologista da Clivale, sobre o nosso tema de hoje, que é o Julho Amarelo e as hepatites virais. Inclusive, é um mês de conscientização das hepatites virais. Dr. Augusto, obrigado pelo bate-papo e obrigado, sobretudo, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente. Oi, Eves, muito obrigado, viu? Foi um prazer. E podem me seguir lá nas redes sociais. Dr. Augusto Aníbal, estou por lá. Obrigado, doutor.